E aí? Já sentiu um vazio meio esquisito que ninguém explica direito? Aquela dor que mora no peito, quietinha, como se uma ferida antiga tivesse sido aberta há muito tempo, e você nem se lembra quando foi? Fica comigo, porque hoje vamos desenterrar um negócio potente, algo que pode virar sua vida de ponta cabeça para melhor. Carl Jung, o bruxo da alma humana, descobriu que a gente guarda uns segredos lá no fundo, bem escondidinhos. E um deles tem um bocado a ver com aquela dorzinha que seus pais, sem querer, plantaram em você. Sim, tô falando daquele peso que você carrega, daquelas neuras que você não entende, daquele friozinho na barriga de não ser bom o suficiente. Quer saber? A culpa não é sua, mas a responsabilidade de curar, essa é sua. Tá a fim de descobrir como desatar esse nó? Imagine sua vida como uma tela novinha em folha. Cada pincelada, cada cor, cada sombreado, não foi só você que deu. Pelo contrário, tem muita coisa ali que você herdou, meio que sem perceber. Jung dizia que a gente não chega aqui como folha em branco. Que nada. A gente traz uma bagagem, um inconsciente coletivo que nos conecta com a humanidade toda, mas também um tal de inconsciente pessoal, cheio das marcas que quem nos trouxe ao mundo deixou. Seus pais, veja bem, não precisavam ser perfeitos para te marcar, nem precisavam gritar ou sumir de vez para que algo dentro de você se partisse. Às vezes, um olhar de canto, um silêncio que pesava mais que 1000 palavras, ou aquela expectativa que você nunca conseguia alcançar, já faziam um estrago. Pensa, comigo. Quantas vezes você se pegou num padrão que parece impossível de quebrar? Tipo, não conseguir dizer não, porque, lá atrás, você sentia que seu valor era agradar todo mundo. Ou se auto-sabotando bem na hora H, quando tá prestes a abocanhar algo grande, como se uma vozinha lá dentro sussurrasse: "Você não merece não." Jung diria que isso não é zoeira do destino. São ecos da sua infância, sabe? Mensagens que ficaram gravadas no seu inconsciente por gente que te amou pra caramba, mas que, sem querer, também te deu umas topadas. Porque o amor de pai e mãe nem sempre é mel na boca. Às vezes ele vem cheio dos medos deles, das sombras deles, e essas sombras, acabam em você. Deixa eu te contar um lance que Jung tirou da cartola e que pode fazer tudo clarear para você agora. Ele falava da sombra. Aquela parte da gente que a gente esconde, nega, não quer nem ver. Mas tem um detalhe. Sua sombra não é feita só dos seus próprios defeitos ou medos. Ela também carrega as feridas que outros te deixaram, especialmente seus pais. Já se perguntou por que dói tanto quando alguém não te dá bola? Por que uma rejeição te deixa pregado no chão? Jung diria que não é só o você adulto reagindo, é a criança que você foi. Aquele pinguinho de gente que buscava amor e aprovação de um jeito doido, e que nem sempre recebia o que precisava. Agora, respira fundo um pouquinho. Vai lá, inspira, expira. Porque o que vem agora é importante. Pacas. Não tô aqui para jogar pedra nos seus pais. Eles fizeram o que podiam com o que tinham, com as próprias dores e limites deles. Mas entender isso não faz a dor que eles te deixaram sumir no ar. Aquele vazio que você sente quando se olha no espelho e não se reconhece por inteiro. Aquela sensação de que tá faltando um pedaço. Isso é real. Jung nos deu umas ferramentas, tá pesada para encarar isso, para curar, para transformar essa bagaça em algo que não só te liberta, mas te deixa mais forte ainda. Pensa nas vezes em que você tentou tampar esse buraco com coisa de fora. Relacionamentos que prometiam o paraíso, mas te deixaram com o coração em frangalhos. Sucessos que você conquistou, mas que não te deram um pingo de satisfação. Compras, rolês, até comida ou goró. Funcionou? Provavelmente não por muito tempo, né? Jung diria que você tá procurando agulha no palheiro, porque a cura não tá lá fora. Ela mora dentro de você, naquele cantinho escuro e desconhecido, que você morre de medo de pisar, seu inconsciente. E sim, eu sei. Parece um bicho de 7 cabeças, mas fica comigo. Prometo que no fim desse caminho tem luz, tem paz. Tem um você que merece ser descoberto. Vamos dar uma pausa aqui e botar a cabeça para funcionar. Você já sentiu como se carregasse um peso que não te pertence? Tipo, aquela necessidade de ter que se provar toda hora,
De mostrar que você é suficiente? Ou talvez aquela raiva que brota do nada, quando alguém te critica, como se estivesse atacando uma criança, indefesa que ainda vive aí dentro? Jung diria que esse peso não é seu, não. É uma herança emocional, um presente que você não pediu dos seus pais. Mas aqui tá a boa nova. Você pode devolver isso não para eles, mas para o universo. Você pode soltar essa âncora e pegar as rédeas da sua própria história. Jung, meu amigo, não era só um psicólogo. Era um guia, quase um alquimista da alma. Ele acreditava que a dor não é só para sofrer. É uma porta para uma mudança daquelas. Mas para passar por ela, você precisa ter peito de olhar o que está do outro lado. Você tem que encarar essas feridas que seus pais te deixaram. Não com raiva, mas com uma curiosidade de gato. O que essas feridas te ensinaram sobre você? O que elas estão te pedindo para curar? Porque quando você faz isso, não só se desamarra do passado, mas começa a viver uma vida que é a sua cara. Então imagine a cena comigo por um segundo. Você está de frente para um espelho. Mas não é um espelho qualquer. Esse espelho te mostra não só o que você vê, mas quem você é de verdade debaixo de todas as camadas que jogaram em você. As expectativas dos seus pais, os medos deles que viraram seus, os "você devia ser assim" ou "você não é o bastante". O que você vê quando tira toda essa tralha? Quem é você de verdade? Jung diria que esse é o pontapé inicial da sua individuação. Um nome chique que ele usava para descrever o processo de se tornar quem você é de fato. E esse processo começa quando você bota os olhos na dor que te deixaram e decide fazer alguma coisa a respeito. Vamos fazer uma pergunta bem na lata agora, porque quero que isso seja pessoal para você. O que mais te aperta quando você pensa na sua relação com seus pais? Não precisa correr para responder. Pensa um pouquinho. Foi algo que eles disseram? Algo que deixaram de fazer? Um olhar que nunca saiu da sua cabeça? Essa dor não é sua inimiga. É uma pista. É seu inconsciente berrando: "Me veja. Tem algo aqui que você precisa entender." E hoje, a gente vai começar a desvendar isso, passo a passo, com as ideias de Jung como nossa bússola. Ufa! Se você chegou até aqui é porque algo aí dentro tá a fim de se mexer, de mudar. E isso já é um baita começo. Vamos mergulhar mais fundo agora, porque curar a dor que seus pais te deixaram não é só sacar de onde ela veio, mas aprender a lidar com ela. Carl Jung deixou um mapa para navegar pela alma, e uma das peças-chave desse mapa é o inconsciente. Mas calma, não surta se parecer complicado. Vou te explicar como se a gente estivesse batendo um papo, tomando um café, porque isso é pessoal. É sobre a sua vida. O inconsciente, segundo Jung, é tipo um oceano dentro da gente. É vasto, misterioso e tá cheio de coisas que a gente não vê de primeira. É ali que moram as feridas que seus pais deixaram, mas também onde se esconde a força para curá-las. Já teve um sonho que te deixou bugado o dia todo? Ou uma intuição que você não sabia explicar, mas sentia na espinha? Isso é seu inconsciente mandando um recado. E o que Jung descobriu é que ele não fala com palavras claras. Ele usa símbolos, emoções, até gente na sua vida para te mandar mensagens. E adivinha? Seus pais são uma parte gigante dessas mensagens. Pensa, assim, quando você era pirralho, seus pais eram tipo deuses para você. Eram seu mundo. Tudo o que eles falavam, tudo o que faziam, ficava gravado na sua mente como se fosse a pura verdade. Se eles te mandavam um "você é um desastre", quando você derramava algo, uma parte de você acreditava nisso. Se te ignoravam quando você precisava de um chamego, uma parte de você começava a pensar: "eu não valho a pena." Jung diria que esses momentos não te machucaram só naquela hora. Eles afundaram no seu inconsciente e começaram a moldar como você se vê, como você se relaciona com a galera, até como você ama. E é aqui que o bicho pega. Essas feridas não ficam paradas. Elas viram padrões. Já notou que sempre acaba com gente que te faz sentir que tem que implorar pelo amor delas? Ou que tem um baita bloqueio para confiar, mesmo quando alguém jura que tá ali por você? Isso não é papo de destino. Jung chamaria isso de projeção. Seus pais te deixaram um roteiro emocional,
E sem perceber, você continua encenando essa peça com cada pessoa que entra na sua vida. Mas aqui está a virada de jogo. Você pode reescrever esse roteiro. Vamos fazer uma pausa rápida e tornar isso mais pessoal. Pensa agora de olhos fechados ou escrevendo se quiser. Que padrão nas suas relações te deixa de mãos atadas? É o medo de ser abandonado? A fissura por aprovação? Ou talvez essa sensação de que você nunca é suficiente, não importa o que faça? Esse padrão não é seu. É um eco do que seus pais te deixaram. E Jung ensinou que quando você reconhece isso, quando você joga luz nessa parada, ela começa a perder a força sobre você. Agora bora falar de amor próprio, porque essa é a cereja do bolo. Jung acreditava que você não consegue amar os outros de verdade até se amar. Mas como é que faz isso quando seus pais te ensinaram, sem querer, que seu valor depende do que você faz ou do que os outros pensam de você? Vou te dar um exemplo. Imagine que você cresceu com um pai que nunca te elogiava, que sempre achava um defeito, ou uma mãe que estava tão de cabeça nos próprios problemas que nem te via de verdade. O que você aprendeu com isso? Provavelmente que você tem que ralar em dobro para merecer amor. E agora, adulto, você continua correndo nessa roda de hamster, se esgotando para provar algo que nunca deveria ter precisado provar. Mas me escuta bem. Seu valor não depende de ninguém. Nem dos seus pais, nem do seu crush, nem dos seus amigos. Jung diria que seu valor está na sua essência, naquele eu profundo que existe além das feridas e das expectativas. E curar a dor que seus pais te deixaram começa quando você decide se dar o que eles não puderam te dar. Se eles não te deram aprovação, aprenda a se aprovar. Se não te deram atenção, comece a se dar atenção. Parece simples, mas não é fácil. Requer coragem. Requer encarar essa sombra que Jung dizia que todos carregamos. Vamos fazer um exercitinho rápido, só para sentir isso, não só para pensar. Feche os olhos por um segundo. Imagine aquela criança que você foi, aquele pedacinho de você que só queria ser amado, visto, aceito. O que essa criança precisava e não recebeu? Um abraço? Um tô orgulhoso de você? Você é perfeito do jeito que é? Agora imagine que o você de hoje, o adulto, se aproxima dessa criança e dá exatamente isso a ela. Como isso se sente? Fica com essa imagem um pouquinho, porque isso é amor próprio. Isso é o que Jung chamava de integrar sua sombra. Pegar essas partes machucadas de você e dar luz a elas. E aqui vem outra sacada de Jung. As relações que você tem hoje são um espelho dessas feridas. Já ficou com alguém que te fazia sentir pequeno, como se tivesse que implorar por um migalha de atenção? Ou alguém que te critica toda hora e no fundo você sente que merece? Isso não é amor. Isso é seu inconsciente repetindo a dor da sua infância, tentando dar um jeito nela através dos outros. Mas não funciona assim. Jung diria que, enquanto você não curar essa ferida sozinho, vai continuar atraindo gente que te lembre dela. Então, aqui vai uma pergunta bem direta. O que você está aceitando nas suas relações que te faz sentir menos do que você é? Seja honesto consigo mesmo. Talvez seja uma amizade que te suga as energias, um relacionamento que não te enxerga, ou até mesmo um tratamento seu consigo mesmo onde você se joga para baixo. Jung nos convida a largar isso, não com ódio, não com barraco, mas com clareza. Soltar não é desistir, é se escolher. É dizer para o seu inconsciente, não vou mais nessa onda, eu mereço mais. E quando você solta, algo mágico acontece. Sua energia muda. Você começa a atrair gente que reflete o seu melhor, não o seu pior. Mas isso só rola quando você faz o trabalho interno. Jung chamava isso de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, não quem te ensinaram a ser. E esse processo começa quando você encara a dor do seu passado e a transforma em poder, em amor, em autenticidade. Chegamos na reta final, e se você tá aqui comigo, é porque tá pronto para dar um baita passo. Curar a dor que seus pais te deixaram não é só um ato de libertação. É um presente que você dá a si mesmo e ao mundo.
Carl Jung dizia que a alma humana é como um diamante bruto. Tem suas rachaduras, suas imperfeições, mas também um brilho único esperando para ser lapidado. E essas rachaduras, essas feridas da sua infância não são defeitos, são o caminho para a sua luz. Então vamos fechar isso com força, porque quero que você saia deste vídeo se sentindo poderoso, inspirado e pronto para arregaçar as mangas. Vamos falar de algo que Jung adorava: a sincronicidade. Já sentiu que quando você toma uma decisão corajosa, o universo parece conspirar a seu favor? Uma pessoa aparece na hora certa, uma oportunidade se abre, ou você simplesmente sente uma paz que não tem explicação. Jung diria que isso não é à toa. É seu inconsciente e o universo dando as mãos, confirmando que você está na trilha certa. E curar a dor dos seus pais é uma dessas decisões de peito. Quando você escolhe soltar as expectativas deles, os medos deles, as projeções deles, você abre uma porta gigante para essa sincronicidade. Mas tem que dar o primeiro passo. Pensa, comigo. Cada vez que você se agarra a uma ferida do passado, você está dizendo não para o que poderia ser. E se essa dor que você sente por não ter sido visto ou amado como queria, for na verdade um farol? Jung diria que é seu inconsciente te chamando para se ver, para se amar, porque ninguém, nem mesmo seus pais, pode te dar o que você não se dá primeiro. E quando você começa a fazer isso, o mundo vira de ponta cabeça de um jeito bom. Relacionamentos tóxicos caem por terra, as pessoas certas brotam na sua vida, e seus sonhos, aqueles que você talvez tenha enterrado sob o peso das expectativas, começam a desabrochar de novo. Vamos dar uma virada de chave. O que aconteceria se você decidisse hoje que não vai mais carregar a dor dos seus pais como se fosse sua? Imagine como seria acordar amanhã sem essa culpa silenciosa, sem essa necessidade de provar nada a ninguém. Jung acreditava que a verdadeira plenitude não vem da felicidade de fachada, mas de se conectar com sua essência. E essa essência não está manchada pelo que seus pais não conseguiram te dar. Ela está intacta, esperando que você a resgate. Agora, para fechar com chave de ouro, vamos falar de relacionamentos porque isso é crucial. O amor que você busca lá fora é um espelho do amor que você se dá por dentro. Se seus pais te deixaram com a ideia de que o amor é condicional, que você tem que ralar para conquistá-lo, então é bem provável que você esteja preso em relações que te fazem sentir a mesma coisa. Mas Jung nos convida a quebrar essa corrente. Como? Amando a si mesmo primeiro, protegendo sua energia como se fosse um tesouro, porque é. Dizendo não para quem te faz sentir pequeno e sim para quem te inspira a ser gigante. Quero que você faça um exercício comigo agora. Imagine que você está de frente para os seus pais, não com raiva, nem com ressentimento, mas com uma compreensão de quem já passou por poucas e boas. Diga a eles mentalmente: obrigado pelo que vocês puderam me dar, mas eu não vou mais carregar o que vocês não puderam. Sinta como essas palavras liberam algo dentro de você, porque curar não é apagar o passado, é transformá-lo. É pegar essas feridas e transformá-las em força, em sabedoria, em amor próprio. E aqui está o diferencial de Jung. Ele não te manda só superar, ele te dá um processo. Ele te pede para explorar seu inconsciente, ouvir seus sonhos, suas intuições, suas emoções. O que aquele nó no estômago te diz quando você pensa na sua infância? O que esses momentos de solidão ou tristeza te revelam? Não os ignore. Eles são pistas, são o mapa que Jung deixou para você achar o caminho de volta para si mesmo. Então, agora eu te lanço um desafio. Hoje, antes mesmo deste vídeo terminar, faça uma coisa por você. Pode ser algo pequeno, escrever o que você sente, colocar um limite com alguém que te drena, ou simplesmente se olhar no espelho e dizer: eu te vejo, e você é suficiente. Porque cada passo que você dá em direção à sua autenticidade é um passo para longe da dor que te deixaram. E Jung estaria batendo palma para isso. Ele acreditava que o propósito da vida é se tornar quem você realmente é, não quem os outros queriam que você fosse.
Vamos fechar com um convite irrecusável, porque isso não acaba por aqui. Se essa mensagem te tocou de alguma forma, se você sentiu que algo se mexeu aí no seu peito, faça isso por mim e por você. Compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir isso. Alguém que também esteja carregando uma dor que não lhe pertence. E deixe um comentário aqui embaixo me dizendo: que ferida do seu passado você está pronto para soltar? O que você vai fazer hoje para se escolher? Suas palavras não só me inspiram, mas inspiram todos que leem e ajudam essa mensagem a ir mais longe. Inscreva-se se ainda não fez isso e ative o sininho, porque toda semana a gente traz mais conteúdos como este, feitos para acender seu poder interior. Este não é só um vídeo. É uma comunidade, uma turma de gente corajosa como você, disposta a curar, a crescer, a viver de verdade. E se você se atrever a agir, a soltar, a se amar, eu te prometo que o universo vai responder. Jung sabia disso. Quando você se alinha com sua verdade, tudo começa a se encaixar. Obrigado por estar aqui, por me ouvir, por fazer parte disso. A mudança começa com você, e eu acredito em você. A gente se vê no próximo vídeo.